Imagina um homem que só conhecia a escuridão. Não porque era noite, mas sim porque seus olhos já não funcionavam mais. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tinha muito o que fazer além da vida, além de pedir esmola sentado à beira do caminho. Naquele tempo, ser cego era mais do que não enxergar. Era invisível para a sociedade. Ele dependia dos outros até para sobreviver. Olha para você ver essa cena. Depender das pessoas para fazer o mínimo das coisas. Temos aqui uma reflexão curta. Às vezes a gente pode até ter uma visão perfeita, uma visão clara da vida, mas viver como se fosse cego, preso, sem rumo, sentado à beira do caminho. Olá a todos vocês que me ouvem, eu me chamo Maria Luísa Sângelo, é um prazer, é uma alegria enorme, muito grande ter vocês aqui. Quero que vocês sintam em casa, porque esse aqui é um momento mais que especial, preparado por Deus para mim, para você. Hoje eu quero compartilhar a história de Bartimeu. Talvez você já tenha até ouvido falar dele, ou talvez não, mas eu tenho a certeza que a vida dele vai falar com a gente aqui hoje. Aqui nós vamos aprender sobre a fé, não aquela fé complicada, cheia de palavras difíceis, mas a fé simples, viva, que nasce em nossos corações, a fé que insiste mesmo quando as coisas parecem impossíveis, aquela fé que permanece mesmo quando a gente já não vê mais saída. E é aquela fé que não se cala mesmo quando o mundo manda a gente ficar quieto. Aquela fé que move Jesus parar, olhar para nós e perguntar: o que quer que eu te faça? E essa pergunta que ele está fazendo aqui para você hoje: o que quer que eu te faça? Mas antes de você responder essa pergunta, hoje nós vamos mergulhar na história de Bartimeu, um homem cego que descobriu que a fé pode mudar tudo. E eu quero que você abra o seu coração aqui hoje, porque talvez essa mesma fé que transformou a vida dele também pode transformar, e eu sei que vai transformar a sua vida aqui hoje. Vamos lá. Bartimeu era um homem cego. E não era sobre enxergar, era sobre viver à margem, esquecido pela sociedade, sentado à beira do caminho, dependendo de esmolas para sobreviver. Quem passava muitas vezes nem olhava para ele. Às vezes passava despercebido. Talvez alguém aqui se identifique com a mesma história. Não porque você não enxerga, mas porque parece que a sua vida está parada, sempre no mesmo lugar, preso, sem perspectiva nenhuma. Mas aqui nós temos o porém. O grito de Bartimeu, algo acendeu dentro dele. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas disseram: fica quieto, para com isso. Talvez hoje você também já tenha escutado vozes como essa, assim, parando para você parar, tentando te paralisar, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não adianta orar, Deus não vai te ouvir, Deus não vai ouvir as suas orações. Para que perder tempo orando? Para que perder tempo ouvindo a palavra de Deus? A fé verdadeira não se cala. Quanto mais tentam te calar, mais você tem que gritar mais alto. E assim foi com Bartimeu. Quanto mais tentaram calar a voz dele, mais ele gritava. E ele teve um encontro com Jesus. Jesus parou. Isso é maravilhoso. No meio da multidão, Jesus ouviu a voz de um homem esquecido. Jesus ouviu a voz de um homem ignorado pela sociedade, à beira do caminho. E ele continua parando até hoje. Sempre que alguém clama por ele, ele atende a oração. Chamaram Bartimeu então e disseram: ânimo, ele te chama. Assim, imediatamente ele largou a sua capa. Aquilo que representava a vida de miséria, aquilo que já fazia parte da sua identidade, ele largou para trás. Talvez você tenha que largar para trás também o que te machuca. Talvez seja um relacionamento, talvez seja amizades, talvez seja aquilo que você acha que é bom para você, mas na verdade não é. Você precisa deixar isso para trás para você viver algo novo de Deus, para você viver o que Deus realmente quer para sua vida. Então, chegando até Jesus, Jesus então lhe pergunta: o que quer que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego,
mas queria ouvir dele, da boca dele, porque a fé é declarar o que se espera. Bartimeu então responde: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, então ele passou a enxergar. Ele não voltou no mesmo lugar. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Você também esteja vivendo como Bartimeu, sentado à beira do caminho, preso em situações sem esperança, mas Jesus ainda está passando e hoje ele te pergunta: o que quer que eu te faça? A fé que muda a vida não é silenciosa, é uma fé que clama, é uma fé que insiste, é uma fé que declara. Bartimeu não só recuperou a sua visão, mas ele também ganhou uma nova vida. Ele deixou de ser alguém esquecido, deixou de ser alguém ignorado para se tornar alguém que andava com Jesus. A mesma oportunidade que Bartimeu teve, você também pode ter aqui hoje. Não importa quem você é, nem importa o que disseram sobre você, o que importa é a sua fé. O que importa é o tamanho da sua fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes tudo que você precisa fazer é como Bartimeu, dar um grito sincero para Deus: Jesus, tem misericórdia de mim. E esse grito pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode transformar o seu eu. Então que hoje seja o dia em que você larga a capa do passado, levanta e decida seguir Jesus pelo caminho. Porque na palavra dele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bartimeu naquele momento acreditou que Jesus podia mudar a sua vida. Mesmo sem enxergar com os olhos, enquanto muito mandava ele se calar, ele gritou ainda mais forte por Jesus. A fé de Bartimeu foi a chave para abrir os olhos e o coração dele. Ele pediu o essencial. Ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele não pediu fama, mas ele pediu sim a visão. Bartimeu deixou o seu manto para trás como quem abandona o peso de uma velha história, o peso de uma velha vida. Reparem que Bartimeu não deixou a oportunidade passar. Ele não tinha olhos, mas ele tinha a voz. Ele usou tudo que ele tinha para alcançar o que faltava. Talvez você deva usar tudo que você tem. Às vezes você chora todos os dias. Você já não vê mais sentido na vida, mas se você tem a fé, é tudo que você tem. Comece a usar essa fé que você tem. Bartimeu, ele que mostra a humildade que ele tinha e que mesmo sem ver, ele clama por uma luz. Em meio à escuridão que a sociedade impõe, a insistência dele é resistência contra aquela exclusão. A multidão queria calá-lo, mas Jesus ouviu a voz dele. O pedido por visão não era só físico. Era também o desejo de recuperar a dignidade e enxergar a vida de acordo com Deus. O manto que ele deixou para trás mostra desapego. Abrir mão do que lhe dava segurança para seguir Jesus, porque a capa significava aquilo para ele. A fé de Bartimeu não ficou parada, mas revelou em seu grito constante que tocou o coração de Cristo. É uma figura que nos ensina muito mais do que a cura física. Ela nos revela o poder da fé. O que a sua fé pode gerar, o que a sua fé pode mover. A sua fé pode parar Jesus nessa hora. A persistência e da coragem para se levantar quando tudo ao redor parece nos querer manter no chão. Quando tudo ao redor parece nos querer fazer desistir. Não seguir. Enquanto a multidão tentava silenciá-lo, Bartimeu gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sua insistência mostra a fé verdadeira de não se calar pelas vozes da dúvida, pelas vozes do medo, da insegurança das pessoas, da pressão dos outros. Ele não só pediu ajuda, mas ele lançou fora a capa que o identificava como cego, como mendigo. Esse gesto simples revela um coração disposto a deixar para trás aquilo que o prendia do passado, aquilo que o prendia do seu medo, da sua insegurança. Assim como Bartimeu, cada um de nós é convidado a levantar-se, a clamar com confiança e largar o que nos prende. Jesus continua passando pelo nosso caminho, atento ao seu clamor sincero e verdadeiro. Que a nossa voz jamais se cale diante das dificuldades.
que a nossa voz, que a sua voz que você está me assistindo agora, não se cale em meio à adversidade, em meio à opinião de outras pessoas. Que a nossa fé nos leve a enxergar mais longe do que os olhos podem ver. Então, se você crê nessa palavra, comente nesse vídeo, compartilhe, não guarde só para você, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir. Se inscreva no canal, ative as notificações, manda para aquela pessoa que gosta de receber mensagens de fé, de esperança, de renovo. É gratuito, mas pode transformar uma vida. Esperamos você sempre por aqui. Muito obrigada por fazer parte desse sonho junto comigo. Muito obrigada por fazer parte dessa caminhada. Que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. E até o próximo vídeo. Beijos.